Olá a todos, estamos aqui recebendo novamente o meu amigo, o professor Samuel Felberg, professor da Universidade de Tel Aviv, aqui também em São Paulo, na USP, em várias outras academias, autor de livros, programas de ensinamento da situação no Oriente Médio, da história e tudo. E hoje vamos tentar pincelar um pouco no começo o passado dessa terra, um pouco da história da região do Oriente Médio, porque eu acho muito importante. Muitas vezes pessoas me perguntam, mas não estou entendendo o que é palestino, qual que é a origem dessa terra, qual religião? O islamismo estava lá e vocês vieram colonizar, os judeus. Então eu acho que seria interessante a gente botar um pouco os pingos nos is, fazer uma cronologia rápida da história da região, e aí a gente vai seguindo para atualidades de hoje, para explicar um pouco para os nossos telespectadores sobre o que está acontecendo naquela região tão conturbada. Obrigado pelo convite mais uma vez, Sabe? É um prazer estar aqui com você, como sempre. Infelizmente, nós estamos aqui porque as coisas continuam complicadas naquela região e a ideia é tentar transmitir um pouco daquilo que está acontecendo de forma clara, simplificada, mas você traz aqui um desafio quase impossível de rapidamente contar a história da região. Estamos falando de milhares de anos e de problemas que se sucedem ao longo milhares de séculos. De problemas para milhares de anos, mas eu acho importante, talvez, só uma cronologia dos fatos, para pessoas saberem dos fatos daquela região, que tem essa dúvida muitas vezes. Ok, vamos tentar então esquematizar basicamente de onde isso vem e até onde nós chegamos. Isso é tema para um curso de pós-graduação de 2 anos. Então, nós vamos realmente simplificar e de forma bastante superficial. Depois, para quem tiver interesse em se aprofundar, nós vamos apresentar e oferecer todos os instrumentos disponíveis. Oriente Médio é o berço das civilizações. Todo mundo que foi para a escola, nas aulas de história, aprendeu sobre o Fértil Crescente, sobre a região da Mesopotâmia, naquela região entre rios, num território que é praticamente desértico naquela área, e onde surgiram as primeiras civilizações. Por que surgiram lá as civilizações? Porque era uma área em que era possível acumular riqueza através da agricultura. Quando se acumula riqueza, essa riqueza tem que ser protegida. Surgiram as primeiras grandes cidades que se tornaram impérios. Aquela era uma área de transição entre continentes. O Oriente Médio está localizado praticamente na junção entre a Ásia e a África e, portanto, sempre foi uma região de aspiração de conquistas de grandes impérios. Naquela região surge entre os impérios da antiguidade, a Síria, o Egito, a Babilônia, mesmo a Pérsia, mais distante, mas que vai chegar também até aquela região. Lá surge uma área controlada por uma população que se denominou de Reino de Judá e de Israel, há aproximadamente 3.500 anos. E esse foi um dos estados independentes que existiu na região, normalmente em confronto com os grandes impérios que tentavam impor os seus valores, especialmente valores religiosos, sobre esse grupo que se destacava pelo fato de ter surgido como os promotores da ideia do monoteísmo. Então, o que o judaísmo tem de diferente na antiguidade é a
decisão de seguir o credo de um único Deus, monoteísta, enquanto que os povos da região eram povos que adoravam ídolos. E isso, de certa forma, diferenciou a população judaica, que se manteve na região praticamente até o início da era cristã, quando os romanos decidiram destruir o reino de Judá. Então, só eu vou talvez colocar em palavras dos nossos mortais. Okay. Os judeus estão na terra que hoje é Israel, a terra entre o mar Mediterrâneo e, na verdade, não era até o Rio Jordão, mais além daquela terra, onde hoje é a Jordânia. Exatamente. Nessa terra, há 3.500 anos atrás, estabeleceu-se o povo judeu naquela região. Não só o povo judeu se estabeleceu naquela região, senão que é muito importante frisar que havia um Estado judeu independente naquela região, vivendo entre os impérios que normalmente controlaram aquela área. Em algum momento foram assírios, em algum momento foram babilônios, em algum momento foram egípcios, mas enquanto esses impérios controlavam a região, existiu lá um reino judaico independente que só foi eliminado pelos romanos no começo da era cristã. Isso é muito importante que fique claro, porque nós muitas vezes ouvimos que os judeus nunca viveram naquela região, que eles chegaram naquela região no começo do século XX. Isso é uma falácia e uma mentira que tem se disseminado através de fake news como o fogo no capim seco. Então, 3.500 anos atrás, nós estamos falando muitos anos antes de Cristo. Pelo menos 1.500 anos antes de Cristo. Lembrando também que o Islã, que domina toda aquela região praticamente como a religião a religião de praticamente toda a população, é uma religião que surge só no século VII da era cristã. Então, o cristianismo existe há 2.000 anos, enquanto que o judaísmo já estava lá 3.500 anos atrás, enquanto que o Islã só está lá há 1.300 anos, portanto, menos ainda do que o cristianismo. Então é bom colocar isso muito claro. Judaísmo na região, no estado, no terreno onde está hoje o Estado de Israel. Há 3.500 anos atrás, Estado judaico com os judeus na região. Há 2.000 anos atrás, começou a aparecer o cristianismo com cristãos também naquela região. E há 1.300 anos atrás, começou a religião do Islã, que até vou me permitir acrescentar alguma coisa, que através de guerra, através de matar povos da região, inclusive um tribo inteiro judaico, se estabeleceu naquela região e começou de lá a dominar. Então, 3.500 anos atrás, 2.000 anos atrás e 1.300 anos atrás. Estamos falando muito claramente essa cronologia daquela região para entender quem chegou primeiro, quem chegou segundo, quem chegou terceiro, e todas as alegações que se faz hoje, que é uma terra de palestinos, que a gente também vai entrar nesse ponto, quem é palestino, está nesse sentido de entender que os judeus estão lá por direito antigo. Então, sem dúvida, é importante também fazer uma diferenciação sobre a questão religiosa. Os judeus se estabeleceram lá como um povo,
Mas o cristianismo é um credo religioso que foi disseminado na região entre os povos que viviam na região. A maioria dos cristãos que surgiu na região ou que adotaram o cristianismo como credo religioso eram ateus ou pagãos que viviam na região. E o Islã vem como um instrumento de conquista. Então, enquanto que o cristianismo, pelo menos até ele se disseminar na Europa, e nós termos o fenômeno das cruzadas, etc., era uma religião que foi adotada por uma parte da população da região. Os muçulmanos vêm da Península Arábica, de Meca e de Medina, como uma força conquistadora que passa a controlar a região e impõe o Islã sobre as populações locais. De certa forma, convencem uma parte da população a se converter, simplesmente porque convém para a população pagar menos impostos, poder ter acesso aos cargos governamentais e, em muitos casos, também através da imposição pela força. Então, se a gente avançar no tempo, tem um povo hebreu, judeu naquela região, e com o surgimento dos impérios que vêm a conquistar aquela terra, que apesar de ser muito pequena, ela é uma terra estrategicamente muito bem localizada, muito importante para os movimentos de mercadorias e naquela época muito pelos mares, e os canais. Para quem quiser olhar um mapa da região, é muito fácil ver como essa região onde se estabeleceu o reino judaico era a área de transição geográfica entre a África e a Ásia. Para quem exércitos que vinham do Egito em direção a região da Península Arábica só podiam passar pela costa porque em nenhum outro lugar havia água para abastecer esses exércitos. A mesma coisa aqueles que vinham do leste. Se os persas ou os babilônios vinham em direção ao Mediterrâneo para tentar chegar até o Egito, o único lugar por onde dava para passar é a região da costa, que tem água disponível para os exércitos. Naquela época não tinha um caminhão-tanque que podia levar água para os soldados. Tinha que ser encontrado o recurso no local por onde eles passavam. Então, aí, em que momento que o povo judeu foi expulso daquela terra através de um dos impérios que veio a dominar? Na verdade, nós temos duas passagens. Dois momentos, exato. Duas passagens, uma dos babilônios e depois dos romanos. Podemos um pouco esclarecer o que aconteceu naqueles momentos? Ok, nós temos na antiguidade, na era dos grandes impérios, um episódio em que o Império Babilônio conquista aquele território e exila a população judaica. A maior parte da elite judaica vai ser levada para a Babilônia e vai ficar lá exilada durante muitos anos, até que o rei Ciro da Pérsia vence os babilônios e permite que essa população judaica volte para o seu lar ancestral. Os babilônios haviam destruído o primeiro templo de Jerusalém, que foi construído para servir aquele Deus monoteísta que diferenciava os judeus das populações da região, e os judeus então voltam ao seu lar ancestral com uma autorização do novo império que domina a região para reconstruir o templo. Então, o segundo templo é construído em Jerusalém e vai durar até o início da era cristã, no ano 70 da era cristã, quando os romanos, que são, naquele momento, o império que domina a região, decidem reprimir uma rebelião judaica
que ocorria justamente por demanda de liberdade religiosa, e os romanos então destroem o segundo templo e, mais uma vez, exilam a população judaica, e nesse momento não vai haver um império persa que permite o retorno do exílio. Os judeus vão se disseminar principalmente pelas áreas controladas pelo Império Romano, na Europa, na região do entorno do Mediterrâneo. Isso é o que vai dar origem à diáspora judaica, todas aquelas comunidades judaicas que depois vão existir nos países da região do Oriente Médio, e as populações judaicas que vão surgir em toda a Europa. Então, nós estamos falando no ano 70... Da era cristã. Da era cristã, aonde os romanos pegam os judeus e exilam eles daquela terra. Foi, vamos falar, a última vez que tinha um Estado judaico independente antes dessa era moderna, vamos falar, dos 1900 para frente. Exato, mas é importante também deixar claro, Avi, que apesar desse exílio judaico, sempre se manteve uma pequena parcela de judeus naquele território. Em alguns momentos, com a condescendência dos romanos, os judeus já não estavam em Jerusalém, já não controlavam Jerusalém, mas em diferentes parcelas daquele território sempre se manteve alguma presença de população judaica. Então, ao longo de 3.500 anos, sempre houve judeus naquela terra. Isso é um ponto importante para a gente deixar claro. Ao longo desse período do Estado de Judá, de Israel, naquela região, houve também guerras, ataques e entradas tentativas de entradas de povos da região, piratas e outros povos. Como surge a questão palestina, filisteus? Um pouco desse ponto. Para quem se interessa pelos relatos bíblicos, é muito fácil encontrar as referências aos filisteus, que eram os principais inimigos locais do reino de Judá. Nós tínhamos, obviamente, os impérios do entorno, mas naquele território específico havia uma disputa entre populações locais, e o reino de Judá combateu durante muito tempo o povo filisteu. Isso está relatado na Bíblia, a história de Sansão faz referência direta a esse embate. E quando os romanos destruíram o reino de Judá, eles tomaram duas medidas que podem ser consideradas abstratas do ponto de vista estratégico de uma potência que domina um território. Primeiro, eles mudaram o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina. Eles decidiram erradicar o nome de Jerusalém para tentar eliminar o vínculo que existia entre Jerusalém e o reino de Judá, entre Jerusalém e o povo judeu. Obviamente eles não conseguiram, porque todas as referências judaicas ao longo de 2000 anos na diáspora, de alguma forma, se remetiam também a Jerusalém. E outra ação que os romanos tomaram na época foi mudar o nome da região para Palestina, que fazia referência justamente a esses filisteus que foram os inimigos dos judeus no período bíblico. Portanto, uma tentativa... Um ato humilhante. Exatamente. Que demonstra a conquista daquela região pelo Império Romano. E não só isso, mas também uma tentativa de erradicar a memória do vínculo do povo judeu com aquela região. Então aquela região deixa de ser a região do reino de Judá e passa a ser denominada Palestina, e a capital do reino judaico deixa de ser denominada Jerusalém e passa a se chamar a Hélia Capitolina. Então começa
Ali, essa história de Palestina, estamos falando de 70 da Era cristã. Vamos pular um pouco. Ao longo desses anos aconteceram muitas coisas, inclusive perseguições ao povo judaico na diáspora, uma vez que ele foi se espalhando a partir desse exílio. E vamos chegar um pouco mais na época de 1900. Eu gostaria de só fazer algumas referências a isso que você mencionou, Avi. Quando se fala de perseguição aos judeus, isso muitas vezes soa como alguma coisa abstrata, alguma coisa remota, mas vamos dar alguns exemplos muito específicos. Okay. Os judeus foram expulsos da Inglaterra na sua totalidade. No começo do segundo milênio. Então, não é alguma coisa relacionada a uma perseguição light. Toda a população judaica da Inglaterra foi expulsa de lá num determinado momento. Em 1492, toda a população judaica da Espanha foi expulsa da Espanha. Existiam 150 mil judeus que viviam há séculos naquela região e foram todos expulsos. Na época do descobrimento do Brasil, uma grande parte daqueles que vieram naquele período foram judeus que foram expulsos de Portugal. Então, ou se convertiam ao cristianismo ou eram obrigados a abandonar o território. E assim aconteceu em vários outros episódios. Esse ponto é importante para o nosso telespectador saber que muitos brasileiros têm origem judaica. Exatamente. E por esse motivo, porque na época do descobrimento, as pessoas que vieram de Portugal tiveram vários que eram judeus convertidos, aquele que a gente chama cristão novo. Exatamente. E tanto que em várias regiões do Brasil, até hoje, pessoas praticam alguns costumes judaicos sem saber que eles são costumes judaicos. Sem saber que são costumes judaicos. Várias vezes que eu visitei alguns lugares, em Recife, em Manaus, começaram a contar como é que faziam o Shabat em casa. Exato. Acendem velas na sexta-feira. Acendem vela. De repente as pessoas falam, a gente tinha um tipo de uma banheira aqui fora, que sexta-feira todo mundo, que é o mikve, que é o banho ritual. O banho ritual de sexta-feira dos judeus. Então, a nossa origem no Brasil, de muitas famílias, de muitas pessoas, é uma origem judaica, que tanto se fala origem judaica cristã, até hoje a gente usa esse termo, e eu acho que esse elo muito forte entre a população brasileira e o povo judaico é um elo muito forte, que ele vem até às vezes inconscientemente por sangue. Então essa união é muito importante. É muito importante a gente saber que aqui no Brasil muitos de nós têm essa origem, e por isso que a gente tem que manter esse elo tão forte entre a população, entre aqueles que são do bem, que estão querendo uma vida de família, de amor, de paz. É isso. A origem é conjunta. Com valores judaicos. Com valores judaicos que a gente chama hoje de valores cristãos judaicos aqui no Brasil. Uhum. Então, só para terminar esse episódio, ao longo de séculos, os judeus foram perseguidos, muitas vezes expulsos dos países onde eles viviam, e no episódio das Cruzadas, por exemplo, os exércitos que foram em direção à Terra Santa para, naquele momento,
libertar os locais sagrados cristãos do domínio muçulmano. Aí nós já estamos falando de alguns séculos de domínio muçulmano dos territórios cristãos sagrados naquela região. Esses exércitos massacraram populações judaicas ao longo do trajeto na Europa. Então, uma combinação de expulsão de comunidades judaicas na Europa, massacres de populações judaicas em muitos locais, e na região do leste europeu, principalmente, na região dominada principalmente pelo Principado da Polônia e da Lituânia e pela Rússia czarista. Lá os czares russos, os imperadores russos, estabeleceram uma região de concentração da população judaica. Era lá que a população judaica podia viver. Eles não podiam viver nas grandes cidades do Império Russo, eles não podiam transitar pelas principais regiões do Império Russo. Então, essa diáspora judaica na Europa sofreu, ao longo de praticamente 2 milênios, uma combinação de expulsão, massacres e controle da sua vida de forma muito radical. E aí, volto um pouco para a época de 1900, que já são épocas recentes. Como você falou, se a gente começar trabalhar e explicar a história toda desses anos todos, a gente vai ficar aqui horas. Aliás, um assunto fascinante, tem um curso do professor Samuel muito importante que explica todos esses detalhes, recomendo, e de verdade é história fascinante, porque nós vamos entender várias coisas, como, por exemplo, que se fala que judeu sempre mexia muito com dinheiro e com comércio. Tem uma explicação muito clara para isso. Então, esse contexto da relação das diásporas judaicas, principalmente com os povos da Europa, tem a ver com as restrições que os judeus sofriam. Então, os judeus, por exemplo, eram proibidos de ser donos de terras. Eles muitas vezes eram proibidos de cultivar a terra, mesmo terras de outros senhores feudais. Os judeus eram proibidos de fazer parte das guildas profissionais. Então, na antiguidade, todos eram artesãos no período anterior à Revolução Industrial. Então tinha marceneiros, tinha alfaiates, tinha sapateiros, cada um especialista na sua profissão, ferreiros, vidraceiros, todas as profissões que existiam na época, e os profissionais, eles tinham autorização para trabalhar em cada um desses setores. Eles se formavam desde jovens e então se transformavam em profissionais de cada uma dessas áreas. Aos judeus, em muitos desses lugares, era proibido participar dessas atividades. Eles não podiam entrar como aprendizes numa serralheria e se tornar um serralheiro profissional. Eles não podiam entrar numa oficina de fundição de vidro e se tornar vidraceiros, produtores de artefatos de vidro. Então, o que sobrava para eles era basicamente o comércio. Eles compravam um produto, revendiam, e isso era o que dava o seu sustento a uma boa parte da comunidade judaica. Houve algumas exceções, principalmente pelo fato de os judeus sempre terem dado muito valor à educação. Então, durante todo o período em que as populações cristãs e pagãs da Europa não eram educadas, a maioria absoluta da população não sabia ler, não sabia escrever. O conhecimento só era transmitido verbalmente, e as elites eram formadas justamente por aqueles que conseguiam adquirir conhecimento. Os judeus se diferenciavam pela importância que sempre deram à educação, como o livro sagrado era transmitido de geração em geração, os judeus aprendiam a ler para poder rezar, enquanto que os cristãos rezavam
simplesmente lembrando de cor das rezas, os judeus sempre aprenderam a ler o livro sagrado. E isso diferenciou uma parte da população judaica que se tornou uma elite, inclusive em todos esses locais onde os judeus foram perseguidos. Então, grandes conselheiros dos imperadores nos vários impérios da Europa, muitas vezes tinham origem judaica. No Oriente Médio também, no Oriente, em outros países. Exatamente, eles... mas quando você fala da Península Ibérica, por exemplo, nós estamos falando do período em que a Península Ibérica foi controlada pelos muçulmanos e não pelos cristãos. Sim. E um dos motivos que, como não podia ter terras ou imóveis que a gente fala hoje, se mexia muito com coisas de valor, dinheiro, ouro, e isso que fez o judeu mexer muito com coisas de valores e comércio, como já foi mencionado. Até falam que a brincadeira banco começou no banco de uma praça, onde se sentava e se trocava coisas no banco. Uhum. E isso um pouco da história do porquê judeus sempre mexiam muito mais em coisas fáceis de deslocar e não com coisas fixas. Tem dois critérios envolvidos com essa percepção. Então, um deles é justamente o fato de que, como os judeus não podiam praticar atividades baseadas em, vamos chamar, no artesanato, na profissão ligada à manufatura, eles eram obrigados a se concentrar no comércio. E o outro aspecto muito importante é que, com esse longo histórico de perseguições e a percepção de vulnerabilidade da população judaica, havia sempre a necessidade de ter uma precaução para um eventual momento de expulsão. Então, os judeus sempre se preocuparam em ter algum tipo de recurso para poder levar com eles se houvesse uma expulsão repentina. Voltando para a época de 1900, onde começa um movimento sionista, um movimento de querer voltar para a terra original. Vamos dar um passo atrás para estabelecer o contexto daquilo que você quer definir como o surgimento do movimento sionista. No final do século XIX, começo do século XX, nós temos um momento de enorme tensão entre os impérios europeus. Os principais impérios no mundo são os grandes impérios na Europa, o Império Czarista, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Inglês, e no Oriente Médio, que está dominado pelo chamado Império Otomano. São os turcos que controlam a região. No final do século XIX, começa a haver uma importante movimentação de acomodação desses impérios que vai culminar com a Primeira Guerra Mundial. Agora, enquanto esses impérios começam a sentir essa movimentação, vai haver uma efervescência dos povos que compõem esses impérios. Então, a gente está acostumado a ver a Europa como um conjunto de países que são habitados por uma maioria de população homogênea. Então, na França vive a maioria dos franceses, na Inglaterra a maioria dos ingleses, na Alemanha a maioria dos alemães. Mas até a Primeira Guerra Mundial, a Europa era composta de um mosaico muito diferente de povos que viviam dentro de grandes impérios. Então, quando há uma diminuição da estabilidade desses impérios, começam a surgir demandas dos povos que vivem na Europa por independência. Então, se hoje existe, por exemplo, uma Romênia, uma Hungria, uma Hungria, todos esses países surgiram a partir das demandas das populações por independência. Todas essas populações eram parte do Império Austro-Húngaro, que controlava minorias. Então, quando você menciona o movimento sionista,
a ideia de que os judeus deveriam ter o direito a um Estado nacional, isso não acontece num vácuo histórico. Isso acontece num momento em que várias nacionalidades europeias demandam a sua própria independência e os judeus se veem excluídos de todas essas aspirações. Então, os húngaros querem criar um Estado húngaro, os romenos querem criar um Estado romeno e os poloneses querem criar um Estado polonês, mas nenhum deles quer que os judeus sejam uma parte importante desses países. Então, para que os judeus possam, de alguma forma, exercer a sua autonomia, surge essa ideia, então, que veio a se chamar de movimento sionista, que era basicamente a mesma ideia dos europeus para dar algum tipo de independência nacional para o povo judeu. E onde exercer essa independência, se nenhum dos países europeus queria que os judeus fossem autônomos naqueles territórios, no lar ancestral do povo judeu, onde havia se estabelecido o reino de Judá, que foi destruído pelos romanos no ano 70 da era cristã. Essa é a ideia que está por trás do movimento sionista, não tem absolutamente nada a ver com colonialismo europeu, como muita gente tenta hoje convencer aqueles que não conhecem a história. Falando de colonialismo, os britânicos vão culpar os judeus de colonialismo, é um pouco antagônico. Exatamente, é como se os portugueses que colonizaram o Brasil fizessem a mesma coisa. Aliás, os espanhóis estão fazendo isso quase que diariamente. Isso, eu vi um stand-up esses dias que fala colonialismo, olham no mapa, primeiro não consegue nem enxergar o Estado de Israel. Exatamente. Tem que dar 17 vezes zoom in para ver o Estado. E depois o nome Israel já é maior, não cabe dentro do Estado no mapa. Desse Estado supostamente colonial. Supostamente colonial. Enquanto tem 27 países árabes em volta, com estados enormes, com terras infinitas, e que lá está tudo bem, e numa região que eles mesmo, ao longo dos anos, conquistaram. Não, e todos estados criados pelas potências coloniais. A gente vai avançar aqui na nossa análise histórica, e logo depois da Primeira Guerra Mundial é exatamente isso que acontece. São as potências coloniais que criam estados independentes no Oriente Médio. E de uma certa maneira, acordos com os povos locais e distribuição até entre tribos locais dos países ou dos povos que estão ali espalhados, para criar vamos falar, um domínio silencioso desses impérios. Na verdade, em muitos casos não foram acordos, foram imposições. Algumas dessas populações teriam preferido outro tipo de fronteiras. Os sírios, por exemplo, nunca concordaram com a criação do Líbano como um estado independente, que os franceses criaram porque lá existia uma população cristã que era minoritária dentro de um universo muçulmano na região. E essas tensões nós vemos até os dias de hoje. A maior parte dos conflitos que ocorrem hoje no Oriente Médio são decorrência direta dessas imposições coloniais do começo do século XX. Arábia Saudita, Jordânia. Exato. Iraque, Síria, Líbano são todos estados artificiais criados pelas potências coloniais. E se vocês se interessam por esse assunto, www.profeldberg.com.br. Lá tem acesso ao link para um curso de mais de 9 horas, 19 aulas que abordam em profundidade todas essas questões. Essa questão é muito importante também para entender a geopolítica daquela região, para a gente entender como é que se criou os estados árabes também naquela região, por que tem esses conflitos, porque se fala muito do conflito
árabe com Israel, com os judeus. Mas, entre si, há uma história de guerras, há uma história de conflitos, há uma história que vem desde o profeta Muhammad, mas até hoje, e depois da morte dele, na sucessão, já de imediato há uma separação daqueles que são xiitas e sunitas, e os estados, o Irã, a Pérsia, e com outros estados muçulmanos, é uma guerra de poderes que existe até hoje, e entre si os muçulmanos também têm as questões internas. Sim, e se alguém se interessar em olhar para as estatísticas, vai ficar surpreso de ver quanto essa exposição do conflito entre Israel e os palestinos domina a mídia, quando a maior parte das vítimas dos conflitos no Oriente Médio são de árabes e muçulmanos. Há centenas e centenas de milhares de mortos dentro dessa população em todo o Oriente Médio, que são árabes e muçulmanos, enquanto que a minoria das vítimas de um conflito que dura mais de 100 anos são israelenses e palestinos. Então é uma deturpação total da forma como a mídia apresenta esses conflitos na região. Os interesses são outros. Com certeza. Talvez não vende notícia como vende essas notícias de que está acontecendo, infelizmente, em termos de guerra naquela região. Mas, como você mencionou, massacre na Síria, milhares de pessoas mortas. Centenas de milhares. A Síria passou por uma guerra civil de 2011 até o final do ano passado, na qual morreram mais de 500 mil sírios. Tem milhões de refugiados sírios vivendo na Jordânia, no Líbano e na Turquia. E mesmo depois que formalmente essa guerra civil terminou com a substituição do governo da Síria, nas últimas semanas nós vimos elementos etnicamente ligados ao novo governo da Síria massacrando a população drusa, que é uma das minorias que vive lá na região. Então é só se interessar para encontrar um massacre atrás do outro quase todos os dias naquela região. Naquela região e no mundo, que não falta. E naquela região a gente falou agora dos drusos, tem os curdos. Os curdos são o maior grupo étnico do mundo, 40 milhões de pessoas que nunca conseguiram criar um Estado independente. Então, aquilo que eu mencionei em relação às populações da Europa e ao movimento sionista no começo do século XX é algo que deveria valer também para os curdos, que sempre exigiram a criação de um Estado independente, mas a sua população continua dividida entre a Síria, o Irã, a Turquia e o Iraque. E aqui a gente podia se estender de novo, é um ponto que acontece no Iêmen, que acontece nem vou para a África, que aí a gente vai começar a se perder. Não, você vai se perder, eu não. Eu com certeza. Cada um dentro do mundo dele. Então é importante entender que o foco, às vezes, está em lugares, não diria errados, mas focado demais em lugares que fornecem muito menos dano de que outros que fornecem muito mais danos, mas Precisa entender quais são os interesses que estão por trás dessa exposição na mídia. Você tem toda a razão. Muitas vezes conflitos que são menos importantes e que geram um impacto menor e um número menor de vítimas são muito mais expostos na mídia por interesses que não têm absolutamente nada a ver com questões humanitárias.
um pouco da hipocrisia que a gente vive nos dias de hoje. Voltamos, 1900 e pouco, começa o movimento sionista, já com o contexto que a gente recebeu aqui, e a volta dos judeus de vários países para a terra que era o Estado de Israel na Antiguidade e começa a se estabelecer de novo naquela área. Só para o nosso telespectador entender, aquela área era pouco populada naquela época. E vários dos terrenos que lá estavam eram como investimentos imobiliários de pessoas ricas da região, que não sempre nem moravam lá. Tinha gente que morava na Síria, em outros lugares, e eram donos de terrenos. Vieram pessoas de fora, os judeus que estavam voltando, e compravam os terrenos. Sem dúvida, essas terras, a maior parte das terras da região do que na época era conhecido como Palestina, eram propriedade de uma combinação de elementos. Uma boa parte das terras eram o que nós aqui no Brasil chamamos de terras devolutas, que são propriedade do Estado, e uma boa parte das terras eram propriedade de grandes latifundiários que permitiam que camponeses cultivassem as terras num sistema praticamente feudal. Então, os camponeses produziam aquilo que produziam na agricultura e pagavam uma parte da produção como uma espécie de aluguel, ou eram meeiros da terra, como acontece nos sistemas feudais praticamente no mundo inteiro. E as organizações judaicas que apoiavam a ideia do retorno do povo judeu ao seu lar ancestral compraram uma boa parte das terras desses grandes latifundiários, que para eles não fazia absolutamente nenhuma diferença se eles eram os donos das terras e recebiam uma remuneração pelo cultivo, ou se, nesse caso, podiam vender as terras com um lucro interessante para eles. E basicamente foi isso que aconteceu. Então esse mito de que os judeus voltaram para a região da antiga Palestina e tomaram as terras dos árabes é uma absoluta falácia que só atende aos interesses daqueles que querem enganar os que não conhecem a história. Os judeus que se estabeleceram para cultivar as terras na Palestina, ainda na época do Império Otomano, foram se estabelecer em áreas que foram compradas de grandes latifundiários árabes, que inclusive foram criticados por muitos elementos por terem vendido essas terras. Mas isso está tudo documentado. Os turcos otomanos eram muito criteriosos em termos de censos, em termos de documentação imobiliária e dos registros dessas transações. Então, é verdade que houve um choque entre novos imigrantes e a população que vivia no local, porque, obviamente, ambos estavam interessados em cultivar aquelas terras, mas as terras que passaram a ser cultivadas pelos imigrantes judeus eram terras que passaram a ser propriedade dos judeus através de uma compra legal. Então, aí começa uma era, vamos falar, da volta do povo judaico para o lar ancestral, e começa devagar tomar conta daquela região com uma vontade de criar um lar para o povo judeu, que se fortalece com a Segunda Guerra Mundial, com tudo o que aconteceu na Europa. Exatamente. Nós temos, então, a maturação daquela ideia de identidade nacional,
aquilo que aconteceu na Europa com os povos que conseguiram criar estados independentes depois do desmembramento dos grandes impérios. E no Oriente Médio acontece o mesmo processo. Os árabes, que eram dominados pelos turcos otomanos, vão pressionar pela sua independência depois da derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, e, em paralelo, os judeus que iniciaram esse movimento de imigração para a região vão demandar a criação de um lar nacional judaico que posteriormente se transformaria num Estado judeu no território onde existiu o reino de Judá na antiguidade. Isso é muito importante sempre frisar, que os judeus não demandaram a criação de um Estado judeu independente em qualquer lugar onde eles, por acaso, tenham decidido se estabelecer. A ideia era do retorno do povo judeu ao seu lar ancestral, no lugar onde eles foram independentes antes de os árabes existirem. 70 da era cristã. Exatamente. Importante lembrar. Não existiam muçulmanos, não existiam praticamente cristãos. Era o início da era cristã. O Império Romano só vai adotar o cristianismo no 4º século da era cristã. Exato. Então, aí volta para aquilo que era na época, inclusive, é importante também citar, depois da Primeira Guerra Mundial, colonizado e dominado pelo Império Britânico. E pelos franceses em alguns pedaços na área norte desse território. Que criou o Líbano, como já citamos, e o Império Britânico que dominava aquela região. Talvez avançar um pouco na Declaração de Balfour, talvez contar a curiosidade do Dr. Chaim Weizmann, cientista químico durante a guerra, e avançar para a criação do Estado. São episódios pitorescos para contar um pouco da história. Primeiro, nós temos uma conjunção de fatores muito interessantes naquele período, porque os turcos otomanos, que eram aliados dos alemães na Primeira Guerra Mundial, perdem a guerra e, portanto, a Inglaterra e a França são as potências vencedoras que controlam o território. A liderança inglesa era uma liderança não só ideologicamente vinculada à ideia sionista, mas que tinha um componente religioso muito forte. Os principais líderes ingleses eram evangélicos que acreditavam na ideia de que a segunda ressurreição de Cristo só é possível com o retorno da diáspora judaica ao reino ancestral de Judá. Então, uma parte desse movimento de apoio ao sionismo tem a ver com a ideia de que os judeus têm o direito de voltar ao seu lar ancestral, mas também tem um vínculo com o movimento evangélico que acredita na importância do retorno da diáspora judaica. E a combinação desses fatores e a percepção de que os judeus poderiam ajudar também a influenciar os rumos da Primeira Guerra Mundial leva à tomada de posição do Império Britânico. Isso é muito importante porque o Império Britânico é quem realmente domina a maior parte do mundo naquele período. Lembrando que os Estados Unidos eram um país retrógrado e isolado do mundo até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, esse apoio dos ingleses à ideia de criação de um lar nacional judaico numa Palestina que estava sendo liberada do controle turco-otomano vai acelerar esse processo e permitir que aumente o ritmo da imigração judaica para a região e a criação das instituições que depois vão permitir o surgimento do Estado de Israel. Um parente
se falamos de movimento sionista, e que hoje às vezes é um xingamento que muitos usam. O que é o movimento sionista? Da onde surge o nome sionista? E, na verdade, nada mais é de um movimento de voltar o povo judeu para o lar ancestral dele. Então, um pouco só dar esse pitaco em cima desse... Ok, Sion, na verdade, é o apelido de Jerusalém. Então, como eu mencionei antes, apesar de o povo judeu ter sido exilado, sempre houve uma presença judaica naquela região e sempre houve um vínculo emocional com Jerusalém. No caso, Sion foi o termo adotado para definir esse vínculo. Então, o movimento sionista simplesmente resgata essa ideia do vínculo do povo judeu com o seu lar ancestral e o transforma num instrumento político para permitir a criação ou a recriação de um Estado judeu na região do que os romanos passaram a chamar de Palestina. Que seria, então, movimento sionista paralelo ao movimento de volta à terra de Israel. Essa é a definição. De Sion de Israel. Exatamente. Essa então, é a definição. Para o pessoal entender, porque às vezes parece uma coisa, se cria um termo pejorativo. Que, na verdade, não deixa de ser só o nome de Jerusalém ou de Israel da época. É como falar da independência do Brasil e dizer que a independência do Brasil seria um termo pejorativo. No caso do movimento sionista, nós estamos falando de um movimento que prega a recriação de um Estado judeu na região. E aí começa todo o movimento da criação oficial do Estado de Israel, 47, 48. Nós temos, depois da Primeira Guerra Mundial, uma decisão da Liga das Nações de entregar aquela região para o controle da Inglaterra e da França. A ideia era de que os povos da região não tinham condições de se autogovernar e, portanto, seriam governados pelas duas grandes potências imperialistas coloniais da época para criar as condições de autodeterminação das populações. Houve uma série de negociações, as duas potências vão sofrer os impactos do que acontece na Europa ao longo das décadas de 1920 e 1930, a ascensão do nazismo na Alemanha, a expectativa de uma nova guerra mundial, e enquanto isso há tensões na região que vão colocar em conflito as duas populações locais, a população árabe e a população judaica. Depois nós temos os anos da Segunda Guerra Mundial, que vão eclipsar, de certa forma, o que acontece na região da Palestina, porque o foco está na Europa e na Ásia, em parte no norte da África. E, finalmente, no final da Segunda Guerra Mundial, quando fica evidente o que aconteceu com a população judaica durante o Holocausto, vai haver uma enorme pressão para que aí sim se concretize a ideia da criação de um Estado judeu independente, também para evitar que um novo massacre, como o que aconteceu na Europa, possa ser viável. Se um Estado judeu independente tivesse existido antes da Segunda Guerra Mundial, aqueles judeus na Europa que foram ameaçados pelos nazistas, exterminados pelos nazistas, teriam tido um refúgio para onde ir no momento em que eles estavam sendo ameaçados. E aí, aproveito a gente falando desse momento na história, para talvez explicar para o nosso pessoal o que é genocídio? Porque quando a gente fala em genocídio, aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial,
E não estou falando só de 6 milhões de judeus. Estou falando em massacre de outros povos que aconteceu tanto na Segunda Guerra como após, até com os armênios também, nós temos esse caso bastante latente. É importante entender, primeiro, a definição, e segundo, entender um pouco de números. Na verdade, os números são menos importantes, Avi, porque o fundamental é a definição. Hoje nós estamos ouvindo o termo genocídio sendo usado de forma absolutamente banal. Se a polícia entra em uma comunidade e mata alguns membros da comunidade, a manchete muitas vezes é genocídio na comunidade tal perpetrado pela polícia. Então o termo genocídio é muito específico. Ele foi cunhado depois da Segunda Guerra Mundial justamente para definir o que aconteceu com os judeus durante o Holocausto. Os alemães, os nazistas, perpetraram um genocídio contra o povo judeu. O que significa genocídio? Significa a ação e a intenção de destruir um grupo étnico ou religioso. Basicamente isso. E ela deixou de incluir, inclusive, grupos políticos, porque os soviéticos, na época, que foram também vencedores da Segunda Guerra Mundial, se opuseram à inclusão de grupos políticos na definição, porque os soviéticos haviam perpetrado massacres de grandes proporções contra grupos políticos durante e antes da Segunda Guerra Mundial, e eles queriam evitar serem acusados de genocídio. Portanto, o genocídio se limitou a grupos étnicos e religiosos. Agora, isso aconteceu com os armênios na Primeira Guerra Mundial. Os turcos otomanos massacraram os armênios com o objetivo de eliminar a população armênia, que eles entendiam que eram inimigos dos turcos no contexto da Primeira Guerra Mundial. Os armênios são cristãos e, portanto, cabe perfeitamente dentro da definição de genocídio. E depois da Segunda Guerra Mundial nós tivemos vários outros episódios, como por exemplo o episódio do massacre dos muçulmanos na ex-Iugoslávia, cristãos exterminando uma população muçulmana, em Ruanda, Hutus e Tutsis, ainda que haja discussões em relação à definição étnica desses dois grupos, era um grupo se propondo a exterminar outro grupo. Portanto, o conceito de genocídio não tem a ver com o número de mortos. Pode haver um genocídio com um número de mortos relativamente pequeno se o objetivo da ação é exterminar aquele grupo étnico ou religioso. Jogando isso para Israel, Palestina, Gaza... Você está pulando 150 anos na história. Só quero ainda no termo genocídio. Porque nós para fazer o vínculo. Para fazer o vínculo... de que se fala que Israel comete genocídio com o povo palestino. Então, eu costumo dizer que se Israel tem a intenção de praticar o genocídio contra os palestinos, é provavelmente o país mais incompetente da história em qualquer ação proposta desse tipo. Porque todo mundo que está nos assistindo sabe que Israel é uma potência tecnológica e militar, tem uma das forças militares mais capazes do mundo, uma força militar que foi criada para defender o Estado e quando atua é basicamente para defender a sua própria população. E se um país com toda essa capacidade militar e tecnológica se propôs a praticar genocídio contra os palestinos e a população palestina vem crescendo exponencialmente ao longo dos últimos 100 anos, então que tipo de genocídio é esse?
Que tipo de intenção é essa e que tipo de capacidade é essa que não está sendo utilizada? Então, é uma mentira deslavada, é a utilização absolutamente propagandística de um termo que a maioria das pessoas não conhece, que ficou muito disseminado e muito popular, mas qualquer um que se interesse. Antigamente, na minha época, na tua época, a gente ia no dicionário Caldas Aulete e olhava o que significa um determinado termo. Hoje, qualquer um pode ir no Google ou no chat GPT e digitar genocídio para entender exatamente qual é a definição e lembrar de que aqui nós mencionamos uma definição muito curta e muito específica, que é o que define o termo genocídio. E certamente não é o que está acontecendo na Palestina. É só reforçar isso. Hoje vivem em Israel 2 milhões de palestinos, árabes muçulmanos e cristãos. A maioria muçulmana, com cargos de governo, juízes, cargos no exército. Sim. Tem acesso, membros do parlamento, professores e reitores de universidade. A reitora da Universidade de Haifa, uma árabe cristã, no caso, Amuna. Então, é um absurdo a gente continuar batendo numa tecla que é claramente inverdade e as pessoas com uma facilidade hoje, infelizmente, continuam a dar inverdades, repetindo-las até se tornar uma verdade para algumas pessoas. Mas eu acho que é importante também, Avi, tentar explicar um pouco do que está acontecendo para gerar as condições para essas mentiras serem disseminadas. Então, é verdade que está ocorrendo um conflito de grandes proporções naquela região. Uma organização terrorista atacou o território israelense no dia 7 de outubro, massacrou 1.200 cidadãos israelenses, homens, mulheres, crianças, bebês, praticou atrocidades que a maioria das pessoas aqui não teria estômago para assistir, apesar desses terroristas terem filmado explicitamente para mostrar o que eles estavam fazendo contra a população civil. E a guerra que acontece hoje entre Israel e os terroristas na faixa de Gaza é uma guerra legítima para garantir que algo assim nunca mais volte a ocorrer, para destruir essas organizações terroristas. E como em qualquer outro conflito, em qualquer outro lugar do mundo, a população civil muitas vezes é quem sofre um enorme impacto. Então ninguém nega que há mortes de civis na faixa de Gaza, que esse é o preço que uma guerra normalmente cobra e não precisa ir muito longe. Nós temos aqui no Brasil o mesmo tipo de situação em situações de conflito. No Brasil, 50 mil pessoas morrem assassinadas todos os anos. Isso é o número que o Hamas diz que morreu durante praticamente 2 anos de guerra. Então, vamos atentar para as devidas proporções. Então, chamar a tragédia que está acontecendo na faixa de Gaza, onde muitos civis efetivamente morreram, em muitos casos porque estão sendo utilizados como escudos humanos pelo próprio Hamas, chamar isso de genocídio é, obviamente, o resultado de um total desinteresse pela realidade ou o interesse em utilizar o termo como um instrumento de propaganda. E é importante colocar isso muito claro. A guerra de Israel hoje não é com os palestinos da faixa de Gaza. Nunca foi. Nunca foi. A guerra de Israel hoje é contra, na região da faixa de Gaza, contra um grupo terrorista chamado Hamas. E enquanto o mundo vai cair de um instrumento na mão do Hamas, que usa o mundo como um instrumento de pressão,
em vez do mundo condenar um grupo terrorista que não só fez as atrocidades de 7 de outubro com cidadãos de Israel, também fez atrocidades com os palestinos na faixa de Gaza. Então, quando tem que libertar a faixa de Gaza, tem que libertar a faixa de Gaza do Hamas. Isso é a verdadeira libertação necessária hoje na faixa de Gaza. Uma vez isso aconteça, os cidadãos da faixa de Gaza vão voltar a ter vida, como já tiveram antes de 2005, antes da retirada unilateral de Israel da faixa de Gaza. Temos que entender isso. Enquanto não vamos agir para isso acontecer, vai continuar sofrimento que cada um que levanta uma bandeira a favor do Hamas proporciona para a população de Gaza. Então eu acho que isso que é um ponto que tem que separar, que o mundo tem que separar entre guerra entre povos e eliminação de um grupo terrorista que faz terror tanto com os israelenses, com os judeus, como faz terror com a população própria, como rouba alimentos da boca da população, de crianças, matando gente que se chegam perto à ajuda humanitária, que entra em caminhões e caminhões e caminhões e milhares de toneladas de alimentos e de ajuda e de remédios que não chega na mão da população, maior parte disso por causa do Hamas, que não deixa isso chegar, que usa isso como um instrumento de guerra hoje contra a própria população. Sim. Não, e lembrar também, Avi, que algo que a maioria das pessoas provavelmente não sabe, que essa organização terrorista que surgiu naquele território nos anos 1970, 1980, é derivada de um grupo fundamentalista islâmico egípcio, e na carta de fundação deles está descrito explicitamente que o objetivo deles é a destruição do Estado de Israel. Então, quando Israel atua contra um grupo terrorista como esse, não está atuando só como resposta ao ataque do dia 7 de outubro. Vem atuando há décadas para eliminar uma organização que supostamente promove a ideia do nacionalismo palestino, mas, em paralelo, tem como base para sua fundação a proposta de destruir o Estado de Israel. Não é uma organização que defende o direito dos palestinos de criar um Estado para conviver ao lado de Israel. É uma organização que se propõe a criar um Estado palestino no lugar de Israel. E nenhum país independente, em nenhum lugar do mundo, se submeteria a um vizinho com essa proposta. Todos os conflitos que nós vimos ao redor do mundo, ao longo de toda a história, têm a ver com um ator que se propõe a eliminar ou a controlar o outro. No caso do Hamas, não é nem uma questão de controle, é uma proposta genocida. Aí sim, genocida, porque o objetivo dos terroristas palestinos fundamentalistas islâmicos é eliminar o Estado de Israel e a população judaica que vive naquele território. E com isso só reforçar, Israel e todo esse conjunto, desde 48 até hoje, Israel tentou em diversas ocasiões, em 48, não vamos esquecer, de 48 a 67, quem dominou a faixa de Gaza foi Egito. Quem dominou a Cisjordânia foi a Jordânia. Em nenhum momento eles propuseram a criação de um Estado palestino. Não se criou um Estado, não se deu um passaporte, uma identidade egípcia para os cidadãos de Gaza. Não se
se fez nenhum plano de criar uma identidade única para aquela região. Se manteve os palestinos que tinham sido deslocados durante a guerra de 1948 como um peão num jogo geopolítico dos próprios países árabes. Refugiados que são refugiados de gerações. Exato, descendentes de refugiados. Descendentes de refugiados que são chamados de refugiados de lugares onde eles nasceram, onde se criaram. Então, nós temos que procurar, e por isso que hoje nós tentamos um pouco trazer história, trazer um pouco de fatos daquela região, para a gente entender a realidade e buscar informações. Às vezes chega um momento que a gente não sabe mais o que fazer ou o que falar, para as pessoas entenderem que tem que se basear em fatos e não numa notícia que sai na internet, na facilidade nossa hoje, né, ir no web e pegar coisa que é conveniente, ou até para alguns grupos de manifestações no mundo que a gente vê grupos pagos para fazer aquilo. E para promover narrativas. Exatamente. Então, é um pouco entender. Israel saiu em 2005 da faixa de Gaza, se retirou de uma maneira unilateral, entregou na mão da autoridade palestina na época para fazer o Estado ou fazer aquilo que eles acham necessário, entregou um lugar com escolas, com hospitais, com áreas de lazer. Uma infraestrutura econômica. As colônias judaicas que existiam na faixa de Gaza produziam produtos que eram exportados para toda a Europa e toda essa estrutura foi entregue intacta para os palestinos que poderiam simplesmente ter dado seguimento a essa atividade. Em 2 semanas, tudo aquilo tinha sido saqueado e destruído, não sobrou absolutamente nada. Então, a população que saiu de uma vida boa, normal, numa região linda, praia, uma região turística que podia ser explorada de maneiras tão mais positivas, em pouco tempo se tornou isso que a gente vê hoje nas imagens por um motivo extremista, ideológico, de eliminar um povo que nunca fez nada de mal para o outro. Só quer viver em paz. Se você vai visitar ou você vai ficar em Israel em semanas e meses, a palavra que mais vai escutar, queremos paz. Que inclusive é a saudação, do mesmo jeito que aqui no Brasil nós dizemos oi, em Israel a saudação é Shalom, que significa paz. Isso que o povo de Israel e o povo judaico no mundo quer, é a paz. Aí você vai na faixa de Gaza, você vai na Cisjordânia, você vai nesses redutos extremistas deles e você escuta a única palavra é ódio. Odiar Israel, eliminar Israel, matar. Só nesse critério de palavras, de escolha de palavras, que um lado escolhe paz, amor, família e valores, contra um outro lado que você escuta ódio, morte, eliminação, escolhe seu lado, então. E se você está escolhendo um lado do ódio, talvez você tenha que se olhar primeiro para entender o que está acontecendo com esse mundo. Boa pergunta. São perguntas difíceis e cada dia que passa, que a gente acorda de manhã e vê notícias, a gente fica perplexo de algumas coisas que a gente vê. Espero que conseguimos passar um pouco de informações para o nosso público. Eu acho importante.
nós vamos ter que repetir, porque senão nós vamos ficar aqui pelo menos 9 horas. Não, nós não falamos o contexto atual. Hoje foi só para dar uma pincelada na história. Exatamente. Temos notícias recentes de hoje da intenção do governo de Israel de tomar a faixa de Gaza até o final. Para garantir a eliminação desses focos onde os grupos terroristas continuam atuando e tentar resgatar os reféns. A gente não pode terminar sem lembrar que tem 50 reféns israelenses na faixa de Gaza. Mas só completar bem a notícia. É uma decisão do governo de Israel, mas com a clara definição que Israel não quer ficar na faixa de Gaza. Israel não quer aquele território. Israel não tem nenhuma intenção de anexar aquele território. Só limpá-lo, devolvê-lo para um estado como ele estava antes de 2005, um estado que as pessoas vão poder viver, vão poder se alimentar, vão poder ter acesso a uma vida normal e fazer talvez um conjunto de países árabes que têm interesse que aquela região prospere, de fazer um governo decente que conviva com o Estado de Israel. Essa solução de convivência é a única solução que tem para aquela região. A guerra não é boa para ninguém, não vai solucionar nada para ninguém. O Hamas pode sonhar o que quiser, como o Hezbollah já sonhou, como o Irã continua sonhando e alimentando esses outros sonhos. Não vai acontecer. O Estado de Israel vai permanecer naquela região, querendo conviver em paz com todos os vizinhos, fazer daquela região uma região próspera, uma região que vai trazer benefícios para os palestinos, para os israelenses e de lá para o mundo, porque aquilo lá é um para-choque para o mundo. Se lá nós não vamos parar a apoiar terrorismo, vai bater na nossa porta. Na nossa porta na Europa, na nossa porta nos Estados Unidos e na nossa porta aqui no Brasil. Então, vamos pensar um pouco mais sobre essas questões. Professor, muito obrigado, como sempre. Eu só aprendo com você. Imagina, nós temos uma boa dupla. E com certeza vamos ter que voltar a repetir essa nossa conversa para continuar trazendo informações. Nós não estamos aqui para falar para vocês como agir e quer apoiar, só para pedir para vocês, se baseiam em verdades, se baseiam em fatos, se baseiam em informações. Só isso. Até a próxima.